Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Comida de Verdade, o seu programa aqui de todo sábado para falar de alimentação, agroecologia e hoje também para falar de resistência negra. Hoje falamos sobre racismo e combate ao racismo. Tem racismo no Recife? No programa de hoje a gente veio discutir sobre o Dia Nacional de Luta contra o Racismo, 13 de maio. Essa data, que peso tem? E em que ela se segura? Na abolição da escravidão? Abolição para quem? Quando o racismo, o trabalho escravo, as condições de escravizados ainda continua. Libertação para quem? A gente fala de combate ao racismo pensando também numa perspectiva de meio ambiente, de mudanças do clima. Trazer esse conceito que tem ganhado espaço nessa discussão de raça, resistência, racismo ambiental. Tem racismo no Recife? Quem me diz é você, ouvinte. Dá a tua ideia, manda teu áudio e diz de onde está falando. Olá, meu nome é Joyce Santos, eu sou moradora do bairro de Jardim São Paulo, em Recife, e eu tenho certeza que racismo existe sim no Recife. Existe quando eu entro no ambiente corporativo e me questionam o que eu vim fazer ali. Existe racismo quando, ao entrar numa loja de produtos de luxo, as pessoas me olham estranho. Existe quando eu, trabalhando num ambiente majoritariamente jurídico e frequento os espaços sociais, as pessoas estranham, né? Acham que eu sou um corpo estranho no meio de tudo aquilo. E, enfim, são tantas situações que eu poderia passar uma vida aqui falando. Meu nome é Carlos e moro em Jardim Atlântico. Claro que tem racismo em Recife. Lembra aquele caso da criança que caiu do prédio daquela Sara Corte Real? Aquele foi racismo. A mulher foi trabalhar em plena pandemia e a creche estava fechada, levou o filho dela e a mulher fazia unha, que estava tomando conta, e o menino morreu. Isso não é racismo? É isso, reconhecer nossa vida e o que acontece também ao nosso redor, para que não seja uma data, só uma data que vem e que passa. E é sobre tudo isso, toda essa resistência, que a gente conversa agora também com Edson Fly, comunicador, ativista pelos direitos humanos. Ele é diretor-presidente na ação comunitária Caranguejo Sá, da Ilha de Deus. Fly, muito obrigado por aceitar nosso convite. Salve, salve. Eu acho que essa ideia de presidente aí, bom dia aí, boa tarde, boa noite. Galera, mas assim, para todos os ouvintes dessa esse importante canal de comunicação que é o núcleo de rádio e TV universitária do Recife, que trata-se da mais antiga, mais velha, vou colocar assim, emissora ou núcleo de rádio e TV no formato, na perspectiva da educação que no ar. E isso é muito importante, né? Porque é um espaço que sim deve ter e estar presente expressões como Sabiá e como Fora da Curva, a galera que faz Fora da Curva e tantas outras expressões de comunicações necessárias nessa cidade, como você bem já trouxe aqui, Lucas, né, pra gente. Nessa cidade, como você bem colocou, que é uma cidade desigual, não é? É uma cidade que sim tem racismo estrutural, racismo ambiental, racismo de todas as espécies, racismo, misoginia, uma cidade completamente... Mas para falar dessa desigualdade do Recife, né, a gente precisa remontar aqui um grande marco, né? Um grande marco na vida de uma sociedade hipócrita, tá ligado? Que é 13 de maio de 1888, a Lei 3.553.
né, que na verdade não passa de uma não passou de uma ou não passa de uma estratégia de uma elite branca, né, de uma elite branca e que nos negou o tempo inteiro. Aí eu falo dentro da perspectiva do recorte dos povos indígenas e também do nosso recorte do povo de matriz africana, né? O povo da diáspora, essa diáspora brasileira, muitas vezes quando se fala da diáspora brasileira vem carregada de fantasias, tá ligado? Muitas vezes vem carregada de pormenores, sabe, assim, de panos quentes e tal, quando na verdade desde lá do século XVI, tá ligado, até agora, o que se faz com o povo preto, seja onde for no Brasil, tá ligado, é massacre. A ideia é extermínio e massacrar o povo preto e também o povo indígena. Eu não posso fazer um recorte como separando, na verdade, né? Não passa de apagamento, e apagamento tem a ver com genocídio, tem a ver com o Holocausto, tem a ver, sabe? Então, é exatamente esse recorte que, né, da sociedade que sofre desde o século XVI, tá ligado? Levando em consideração que a maioria de nós, talvez tivesse alguns ou milhares que pensaram, pode ser uma oportunidade, mas a grande maioria nossa, né, do nosso povo, a gente foi sequestrado, velho. A gente foi colocado dentro de porões, a gente já chegou, sabe, nas Américas, a gente já chegou por aqui, sabe, de uma maneira bem debilitado, tá ligado, do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde mental, saca, fisicamente, a gente já chega debilitado, a gente já chega, sabe, humilhados pra caramba e tal, sabe, e tínhamos que sobreviver. E para assim, depois, Fly, ser expulso de novo, né? Depois de tanto tempo. Expulso de novo. Então, o tempo inteiro, sabe, essa ideia. Não, e aí vem a ideia, né, logo depois, uma pressão, mais de 300 anos, quase 400 anos de escravidão fechada e tal, que poderia fazer tudo, né? Imagina quanto o ódio dos caras, a gente servia, né, o nosso povo, servia só e unicamente, velho, para que eles descarregassem o ódio deles, sabe, em nós, a raiva, os prejuízos que tinham financeiros ou coisa parecida, para nos humilhar o tempo inteiro, sabe? Sabe que é a ideia que muitos nem conhecem, tá ligado? Que é a ideia dos negros de tigres, tá ligado? A galera, sabe, que era obrigadas a colocar os dejetos de meses e meses, sabe, do povo branco, cheio de sífilis, cheio de doenças venéreas e sexualmente transmissíveis, tá ligado? Na cabeça, e sair com aquilo ali, tá ligado? O tempo inteiro, muitas vezes até morrer, né? Infectados e tudo mais. Isso é só sabe assim, um dos exemplos de tanta coisa, né? Um dos exemplos, então. Fly, e eu acho interessante isso que você traz, porque a gente tá pensando aqui, a gente traz o Recife para essa discussão, e aí, quando você traz esses exemplos, parece que é uma coisa distante, deve ter acontecido isso em algum lugar mesmo. Aconteceu aqui. Acontece aqui. Isso. Só que, então vamos remontar aqui a 1888, 13 de maio de 1888. Até quem assinou a história foi enclausurado, velho. Já estava mais escrachado, o mundo já não aguentava mais a ideia dos sequestros, né, do povo e tal, de um continente para outro, isso já era ilícito, e açoitados e tal, sem ilha e nem beira, e sofrendo todas as intempéries, todas as pressões do homem rico, branco, da família branca, parceiro, sabe? E quando a gente vem hoje para Recife, que é tratado, olha só, me diz aí qual a política pública que a gente tem aqui para políticas públicas, campanhas, sabe, robustas, que atendam a toda a sociedade, para fazer que possibilite toda a sociedade compreender a importância, sabe, dessas questões das nossas riquezas sociopolíticas, ambientais, dos nossos recursos naturais.
Quem cuida dos rios em Recife, velho? Quem cuida dos canais, dos rios, dos mangues, sabe? Então, assim, não tem... e quem mora nas margens? Quem são os moradores das margens? Sabe? E mora lá por quê, né, Fly? E mora por quê, saca? Claro que, obviamente, tem pessoas, e não são poucas, que são atraídas para a cidade grande e faz suas casas nas margens sem nenhuma relação direta com o mangue, senão os dejetos químicos e fisiológicos. Uma cidade como Recife, que tem mais de 70 mil famílias sem teto. O que significa isso? Isso é uma cidade, essa é a cidade que a gente vê todos os dias nas redes sociais ou nas propagandas na TV e tal, de uma gestão, que eu não estou falando só da gestão aqui do João, não. Estou falando dos gestores todos que rolam. Não tem políticas públicas de justiça socioambiental nessa cidade. E não tendo isso, pode até ter dinheiro para jogarem para tudo que é lugar, fazer o que não deve com essa grana pública nossa, de impostos. Podem fazer o que quiser, só não fazem ações políticas permanentes dentro da questão estrutural da cidade que tem a ver diretamente com os recursos naturais. Falando disso, eu estou falando principalmente da nossa maior razão, da nossa identidade dessa cidade que continua sendo desfigurada e sofrendo todos os preconceitos, todas as violações, sabe, todos os crimes e pecados por parte de gestores, de parlamentares, de judiciário e também da educação e da sociedade como um todo, sabe, que não consegue parar para refletir que Recife é uma cidade que não pode ser tratada como uma coisa pequena, menor e tal, que pode ser desprezado seu povo, preto sobretudo, as mães pretas. Olha só, pô, Recife é desigual, é a segunda capital mais desigual do país. Agora, é por pobreza isso? Não. Isso é por concentração de renda, concentração dos poderes, concentração das riquezas e um grupo pequeno, sabe, da oligarquia branca, sabe? É isso, que trata essa cidade como província. É isso, perfeito. E veja, interessante isso que você traz, porque você fala que é um problema na estrutura da cidade. E é um racismo que é o quê? Estrutural. E isso que é interessante, está impregnado. Puxando essa conversa, Fly, para esse lado mais... Que não é cultura, tá ligado? Que não é cultura. Que a gente não pode entender isso como cultura. Isso é imposição, sabe? Isso é imposição de um poder, porque cultura, identidade cultural, está no nosso modo de viver. E talvez nós não consigamos nem vivenciar isso nos dias de hoje, da cidade do Recife. Me diz aí, qual lugar que tu chega e sente cheiro de peixe assando, que tem uma muqueca, que tem um caranguejo assim na rua das pessoas, sabe, de oferecer, tu pode até não gostar, de um camarão e tal. Não vem dizer que essa cidade é Recife, porque não é. Tá ligado? Agora, existe, aí eu estou puxando, sinceramente, esse papo para um recorte que tem a ver com as questões que estamos discutindo dos preconceitos e estruturais e sociais e tudo mais, e ambientais, dentro de uma perspectiva de um recorte das águas. Aí, mas isso é ótimo, Flé, porque o Recife, ele é isso, né? É essa ideia de a Veneza brasileira, essa capital europeia em Pernambuco, mas... Europeia em que sentido? Nesse sentido racista, talvez? Porque a gente fala... O racismo ele é tão impregnado na nossa cidade que ele parece fazer parte da nossa paisagem, né, Floyd? Parece fazer parte do que é a nossa história. Sendo que é como você mesmo colocou perfeitamente. É uma imposição. E aí, eu queria que você falasse um pouco, Floyd, de como isso é racismo. Porque alguém pode estar nos ouvindo e dizer assim, não, mas isso não é racismo, isso é a nossa cidade. É o jeito que ela é. Eu não sou negro, mas eu sofro isso. Isso é racismo ambiental, cara, Flyer? Porque o racismo ambiental, ele não atinge só... Ele é como se fosse uma ilusão de óptica, tá ligado? Quem está cometendo, quem está ali patrocinando, quem está ali enfervescendo, fomentando o racismo,
ele também vai sentir as consequências do racismo, porque não tem coragem de discutir maconha de uma maneira livre, aberta, ancestral, porque não tem coragem, nem sabe de fato as propriedades dos as propriedades das essências e dos princípios ativos, tá ligado? Das plantas, das plantas medicinais, das frutas, enfim, não sabem. Se não for, tá ligado? Não tem coragem de assumir a cidade como uma cidade. Porra, olha o que os caras fazem. Eu vou trazer de novo o recorte das águas. Me diz aí, como nós, pretos e pretas, indígenas e tal, nessa cidade, vamos cultuar os nossos ancestrais, as nossas divindades, os nossos deuses de raízes africanas, os nossos guias, nessas águas podres, poluídas, sabe, desde fraldas descartável até seringas e outros, sabe, e outros dejetos, outros descartes, que são outros perigos que são descartados de maneira aleatória e irresponsável, sabe, nos rios. O que é que passa na cabeça do empresário quando ele abre lá as comportas, ele lá e joga, sabe, a química que queima, que limpa a roupa e tal, dentro dos rios, na beira do mar? O que é que ele está pensando sobre isso, sabe? Ele, tenho certeza que está desconectado, sabe? Todas as pessoas, inclusive a escola ela está desconectada, velho, dessa realidade do Recife. Olha só, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul? Recife pode rolar a qualquer instante, velho. Não é diferente com os nossos rios, brother. Como já aconteceram várias vezes em outras proporções, né, Fly? Isso é um aviso muito importante. Fly, você traz essa questão da água e eu acho muito, muito importante isso. Porque o Caranguejo Sá, ele trata dessas pessoas que vivem nessas condições, ribeirinhas, pescadores, pescadoras, e isso é muito legal da gente discutir, porque hoje a água virou ameaça no Recife. Hoje a água, ela assusta. E às vezes nem parece que tem o que pode ser feito, né? Ah, sempre foi assim. Mas, Fly, qual é a importância, e aí eu trago mais pro seu trabalho mesmo, da gente comunicar isso, de saber comunicar com o povo preto do Recife, para se ligar que não é só natureza, não é só chuva. As decisões estruturais, elas não são as mudanças climáticas ou a ideia de nos prepararmos para nos adaptarmos às mudanças climáticas, porque é impossível hoje, é irreversível, está se vendo aqui. Pode rolar histórias para amenizar, para talvez harmonizar a intempéries naturais, né, do climático e tal, mas tem uma ideia que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, sobretudo, é de estarmos organizados em rede, sabe, para tocar a sociedade de uma forma geral, não só chamar a atenção do poder público, porque, na verdade, os caras que estão no poder, eles são desconectados com essas realidades, sabe? E por mais que jurem amor por essa cidade ou por seja lá qual a cidade, na verdade o amor é o capital, velho. A política e a religião hoje, ela está ligada ao capital. Então, precisamos ser contagiantes, tá ligado? Não contagiosos, mas contagiantes. Gostei. A gente precisa ser contagiantes do ponto de vista, sabe, do convencimento a partir da realidade que rola. E eu acho que também não é dentro da política do medo, mas é da política do entendimento, sabe? De poder entender. Então, nós temos diversas armas ou alternativas ou ferramentas, né, para fazer esse diálogo. Mas é necessário que tenhamos, eu digo, os grupos organizados, porque são muitos, por exemplo, o Centro Sabiá, a FASE, Caranguejo Sá, Sargento Perifa, Marco Zero Conteúdo, Afoitas, enfim, SOS Corpo, CONTAG, MST, MTST, e todos os outros. Eu estou aqui lembrando de alguns, né, Bigu, Coque Resiste, Roda Fita, essa galera toda que está espalhada, sabe,
São tantos trabalhos velhos, robustos, são tantos trabalhos, sabe, assim, tanta gente, tanta personalidade, tanta gente, sabe, com peso, sabe, de mudar, somos sim capazes, somos sim, é possível isso, se sonharmos coletivamente isso, criarmos essa situação, porque são diversos pontos que a gente precisa estar presente. E um deles, por exemplo, talvez não seja com cargo ou como delegados e tal, mas a gente também discutir essa cidade, a gente precisa estar acompanhando, no mínimo, fora do 3 acompanhando todo mês, ter comissões, ter pessoas ali, tá ligado? Cobrando, principalmente, não é só da gestão, mas da gestão também, mas também dessa representatividade que são os conselheiros, delegadas e delegados do Presês. Porque as questões de políticas estruturais, elas são otorgadas ali. Olha só, na história do Presês, rolava uma ideia que as representatividades das comunidades e tal, as lideranças, não têm condições de largar tudo e chegar e não tem grana, não sei o que e tal, porque trata-se de representantes de zonas especiais de interesses sociais, ou seja, a camada ou o recorte mais pobre da cidade, que são a maioria, ou somos a maioria, onde essa divisão de renda ela não chega de maneira igualitária, onde as oportunidades elas não chegam, onde não tem serviços públicos adequados ou contextualizados de saúde, educação, creche, infraestrutura, parques, divertimento, enfim, tudo é negado. Então, esses espaços, eles são já um retrato desse racismo, que começa lá atrás desse sequestro, e logo em seguida a ideia da carta de euforia, ou da carta de libertação e tal, e enfim, tu tá livre, nessa condição, tu não tem nada. Isso. Puxa para o ano de cá e aqui estamos nós, né? E aqui estamos nós em pleno século XXI, parceiro. E quem fazia a nossa narrativa, muitas vezes, era a galera que estava na Casa Grande. E isso é racismo, tá ligado? Isso é racismo. Não, é muito interessante, porque quando a gente vai puxando, a gente vê que tá tão estruturado que tá em tudo, né? Tá entranhado. Tá em tudo, brother. O que corta mais a cidade do Recife? São os rios ou os diversos racismos? Pensa nisso aí, que agora a gente vai fazer uma pequena pausa aqui nesse programa e volta já. Fica aí, o Comida de Verdade volta num instante. Você está ouvindo Comida de Verdade. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade? Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios? Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos? E quem não tem acesso ao saneamento básico? Acesso pleno à água, alimentação saudável, tratamento de esgoto. Quem não é visto? O nome disso é racismo ambiental. E nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo. Lute por políticas públicas. Lute pelos direitos da negritude. Racismo mata. Diga não ao racismo ambiental. Uma campanha do Centro Sabiá. Você está ouvindo Comida de Verdade. E a gente segue aqui com mais Comida de Verdade. Hoje o nosso assunto é racismo e combate ao racismo. Tem racismo no Recife? Se você está acompanhando essa conversa, eu acho que você já entendeu o recado. Quem está falando com a gente hoje aqui é Edson Fly, comunicador, ativista pelos direitos humanos e também faz parte da ação comunitária Caranguejo Uçá, da Ilha de Deus. Edson, a gente às vezes fala de tanta dificuldade que a gente tem por conta desse racismo que parece que não tem saída, né? Estamos presos nessa caixa de Pandora, nesse navio eternamente. Eu te pergunto então, Edson, tem saída para tanto racismo no Recife? Recife é uma cidade que ela é benzida todos os dias, benzida e curada todos os dias. Todos os dias.
2 vezes ao dia, esse mar, esse Oceano Atlântico teima em invadir essa cidade, mesmo que silenciosamente, tá ligado? Levando esperança e sal para curar todos os dias. Porque é assim, carregada de racismo. E o racismo nessa cidade ele não é velado, é importante que a gente fale disso. O racismo nessa cidade ele é uma fratura exposta. E tem caminhos, sabe? Tem muitos caminhos. Um dos caminhos eu acho que está muito na narrativa dos movimentos sociais, que precisam alcançar a grande massa. Paulo Freire, Zumbi, Ngazumba, sabe? Os tupis-namás e tal, sejam desmistificados. Sabe, olha só, vamos lá. Vamos aqui, Rua da Aurora. O que significa a coroa do patrão, a cruz do patrão? Pô? Se não uma reverência aos assassinos. Isso. Tá ali na beira da maré, ou não é? Sabe, essa relação do racismo com as águas como estrutural e tal, contra os corpos pretos e tal, como tá entranhado, velho. É o tempo inteiro isso. Que não é da cultura. Que não é da cultura. E vir trazer à tona, velho, as expressões do povo. Nós somos resistentes, nós somos filhas e filhos, sabe, da força, da luz, da abundância, do acolhimento. Nós saudamos os nossos ancestrais, a nossa ancestralidade, quem chegou antes de nós, os nossos orixás. Nós saudamos a Deus, a Jah, são as forças que nos movem, a força da razão, a força de quebrar os conceitos e preconceitos e ter a coragem de recontar a nossa história em todos os ambientes. Que bonito. É isso. Fly, como estamos chegando agora sim, nos finalmente, eu quero que você fale bem rapidinho, numa frase, porque essa pergunta eu faço para todo mundo que passa por essa mesa aqui. Para fechar o Comida de Verdade, e depois de tanta conversa de resistência, o que de fato nos alimenta? Eu conto comigo, meu canto é amigo, exijo respeito e quero igualdade. Eu venho da terra, a lama é meu canto, se te causa espanto, eu sou guerra, eu sou paz. Eu sou da cidade, da ilha, as pontes e a felicidade de ser e fervilhar quanto o caranguejo, o sá. A agroecologia e pesca é a grande saída. É a grande saída. A agroecologia e a pesca nessa cidade, e a gente vai conseguir contextualizar essa cidade de uma forma agradável, harmônica e de muita paz, de justiça social e sobretudo, de respeito. Que lapada! E que lapada do bem! Gente, hoje conversamos aqui com Edson Fly, comunicador, ativista pelos direitos humanos e faz parte dessa que é a ação comunitária Caranguejo Uçá, da Ilha de Deus. Pelo amor de Deus, procurem essa ação. Procurem a ação comunitária Caranguejo Uçá. Edson, muito obrigado por esse papo. Bicho, eu queria falar uma história aqui, velho. Eu não sei se dá pra colocar, mas é uma história que é a seguinte, velho. Então, a gente, pela nossa forma de lidar com essa sociedade, né? Tu tinha feito uma pergunta antes que foi, Fly, como se dá essa história? Como vocês fazem essa ideia aí na ilha e em outros lugares? Pô, a gente, enquanto jornalista, né, é um grupo de comunicação, apesar de ser uma ação comunitária, tá dentro de uma comunidade, isso tem peso, mas isso também a gente paga um preço muito alto por isso, porque nos confunde com liderança comunitária, nos confunde como pessoas que estão vinculadas a políticos, isso e aquilo e tal, e na verdade não é, até porque as nossas pautas são pautas delicadas, né, e essa ação ela reverbera para além do país. Temos o nosso canal, que é o portal Caranguejo Antenado, que é um portal de notícias. No Google vai lá e já tem notícias pra caramba. Tem, além do Instagram, Caranguejo_UK, também produzimos para a ANF, que é a Agência de Notícias das Famílias, e também produzimos para a Telesur, que é a TV venezuelana, que estamos em toda a América Latina, inclusive no Brasil por via internet, mas por outros países é televisivo.
no Caribe e até o México. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e para a gente é muito massa, porque ocupar, por exemplo, também um espaço aí no núcleo de rádio e TV universitária, para a gente é muito importante, é muito tempo, principalmente enquanto representante da sociedade civil dentro da história da edição e programação, né, da TV universitária. Isso é bem interessante, mesmo representando a sociedade civil, que não se faz representar em números, enfim. Mas eu acho que a discussão é democrática no sentido de ouvir e tal. Agora, a gente tem uma missão que é fazer de fato, que é uma arma importante para nós, é fazer essa comunicação chegar na cidade, chegar nas comunidades, e as comunidades poder se ver e se ouvir, que é uma das nossas armas importantes, beleza? Valeu. Show de bola. Obrigado, viu? É isso, Fly. Mais uma vez, Edson, muito obrigado pela sua participação, viu? E olha só, o dia tá começando, mas o Comida de Verdade está chegando ao fim. Fica triste não, semana que vem tem mais. E se você perdeu algum pedaço dessa entrevista, depois passe no Spotify do Centro Sabiá e escute os nossos podcasts. Procura lá, Centro Sabiá, no YouTube ou no Spotify. Acha a gente, segue a gente. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução, trabalhos técnicos, roteiro, João Lucas. Valeu, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.